Então, para falar sobre a antitransformação digital, quero convidar ele, que é diretor executivo de tecnologia do Grupo Boticário. Ele é responsável por produtos digitais, soluções para o back-office, infra e cloud, arquitetura de soluções e planejamento integrado de tecnologia. É membro do Comitê de Tecnologia e Digital do Grupo Boticário, sponsor de inclusão e diversidade e mentor de startups. Leonardo Martins, Léo, vem aí. Salva de palmas, pessoal. Quer ficar por aqui? Fica por aqui. Oi, pessoal. Boa tarde. Super prazer estar aqui com vocês. Hoje é um dia especial. Eu sou sponsor de um grupo de inclusão, de uma inclusão na Real, no Grupo Boticário. Tem algumas pessoas hoje com a gente que têm deficiência auditiva. Por conta disso, eu trouxe uma intérprete de Libras, que é a Fran. E se tiver algum deficiente visual, eu sou um homem branco de 1,70 m, cabelos brancos, mais ou menos quase brancos já, com uma barba mais grisalha. Estou vestindo uma camisa cinza com uma calça jeans. E a Fran, que está aqui do meu lado, é uma mulher mais ou menos de 1,65 m, parda, com cabelos encaracolados e com uma roupa preta. Bom, bora lá. Pessoal, o que eu vou trazer para vocês hoje? O Grupo Boticário é uma multinacional brasileira que fez uma transformação gigantesca nos últimos anos. Eu vou trazer 2019 para cá, o quanto a gente fez uma revolução digital dentro do grupo, como uma gigante de cosméticos consegue fazer com que se torne, além de uma empresa de marca, de canais e de produtos, também uma empresa de tecnologia. A pergunta que eu mais escuto quando as pessoas novas chegam no grupo é: mas qual que é a dimensão do Grupo Boticário? O que o Grupo Boticário é? E não é só uma marca que nasceu lá na década de 70, em Curitiba. Desde o início da história do Grupo Boticário, teve sempre uma preocupação muito grande em ESG. Sei que é um tema que hoje está muito presente na moda. A gente tem falado bastante disso, da importância de ESG para o mercado. E desde o começo, o Grupo Boticário tinha essa grande preocupação. Ali, no início de 2010, nós começamos a colocar o pé no digital, quando a gente começa a primeira marca de venda diretas, que é a Eudora, e também a primeira fintech do grupo, que é a Moss, onde se gera soluções digitais e meio de pagamentos. Na sequência, ainda nesse crescimento que foi orgânico, o Grupo Boticário avançou com outras marcas, quem disse Berenice, Beauty Box, onde trouxe uma proposta de valor diferente daquela marca inicial, que era a marca O Boticário. Naquele momento, no início ainda era uma marca, um canal. A partir desse momento, começam a surgir outras marcas e começam a surgir outros canais de venda. Nesse movimento de crescimento que foi orgânico, começa a se expandir outros canais de venda, além daquilo que, como foi muito conhecido nessa época, que era a loja física. Entraram outros canais aqui, como venda direta e distribuidores aqui, quando a gente, em 2017, coloca um pé no B2B também. 2018 para frente, começa um movimento inorgânico, com a compra de várias empresas. Vult, uma marca de cosméticos que estava presente já no canal de farma, no canal alimentar. É o grande movimento que se faz aqui no início de aquisições de marca. Depois, um marco importante para a gente, Beleza na Web, o maior e-commerce de beleza do Brasil, onde aqui a primeira plataforma proprietária de beleza que nós temos no grupo e que foi transformando, a partir daí, também a nossa arquitetura, foi transformando absolutamente o jeito que a gente fazia tecnologia dentro do grupo. Lembrando que era um grupo tradicional, um grupo muito empreendedor, porém, por um lado, ainda com pouca maturidade em tecnologia. E eu vou me focar do 19 para frente, aonde a gente faz uma aquisição da JVB, uma empresa de dados, inteligência artificial, de Big Data. Há também uma outra empresa, no mesmo ano, Casa Magalhães, que são soluções para o varejo, soluções para pontos de venda.
e lança ainda uma marca premium no mercado de venda direta, que é a marca Oui, uma alta perfumaria francesa, uma marca renomada, e começa a colocar um pé no mercado mais premium de venda direta. E a última aquisição, plataforma logística, a Equilibrium, onde a gente vê a oportunidade de conexão de todos esses canais, de todos esses negócios que a gente tinha no Grupo Boticário, que, através desse crescimento orgânico e inorgânico. Ainda falando de dimensões, mais de 4.000 lojas físicas espalhadas no Brasil, 37.000 pontos de venda não proprietários, então no canal farma, no canal alimentar, perfumaria. Líder de e-commerce da beleza no país. Hoje, um dado interessante, 45% das vendas que acontecem hoje no nosso e-commerce, ela é transacionada através de um app mobile. Temos 2 fábricas, 8 centros de distribuição, 5 escritórios, 44.000 colaboradores, dos quais 12.000 colaboradores direto. E para a gente um marco importantíssimo, o ano passado ter faturado 18 bi. Para vocês entenderem a dimensão disso, há 6 anos atrás nós faturávamos 6 bi. Foram 3 vezes o faturamento numa indústria de mais de 45 anos e tomou essa dimensão com crescimento de 15%. A partir daí, se criou uma ambição, no nosso planejamento estratégico, há 2 anos atrás, quando nós nos desafiamos a construir o melhor e maior ecossistema de beleza do Brasil e do mundo. Como é que funciona para a gente um ecossistema? Como é que a gente faz um olhar e um desenho disso para entender a complexidade do que acontece nesse lugar de ecossistema? Primeiro, marcas e produtos. Esse é o portfólio do grupo que nós temos hoje. Canais, e-commerce, loja, venda direta, farma, produtos digitais, nossos canais digitais aqui, de produtos digitais, e-commerce, de todas as marcas, fintech, a parte financeira aqui da fintech, que é a minha barreira digital, e os conteúdos. Muito hoje acontece, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente tem trazido bastante esse tema para as plenárias, a gente escutou muito disso, o quanto transborda aquilo que é o conteúdo que uma influencer ou que alguma marca publica e o quanto isso depois ela tem que se conectar em toda essa jornada do consumidor, fazendo com absoluto sentido essa conexão em todos esses canais. Quando um consumidor hoje, por exemplo, quer comprar uma marca Eudora, um produto super famoso, é o Ciage, um produto que está na gôndola de muitos supermercados, nosso e-commerce, enfim, todos os outros canais que a gente tem aqui. Esse produto, quando o cliente busca, ele começa aqui nessa camada de conteúdo, ele pode, através dos sites das influenciadoras, buscar essas informações desses produtos. Ele tem disponibilidade em todos esses canais, e-commerce, loja, venda direta, farmácia, também disponíveis no nosso e-commerce e através também das nossas revendedoras, e aonde a gente também faz ativações em CRM e conecta tudo isso. Aqui é para vocês entenderem a dimensão e a complexidade que tem nesse ecossistema da beleza, aonde a gente, em tecnologia, precisa fazer a conexão de tudo isso. Todas essas marcas, todos esses canais, esses conteúdos, o produto físico e o produto digital. E eu vou trazer 2 falas aqui, de uma reportagem recente que saiu na Exame, do nosso fundador, Dr. Miguel, quando ele comenta sobre estar à frente para atender a melhor maneira possível esse cliente. O consumidor mudou e tem mudado drasticamente o seu comportamento, e a partir daí, desde mais alto da nossa estratégia, da nossa liderança, a nossa preocupação e justamente estar atento a essas mudanças. E não só isso, tem um ponto importante que é sobre quando começa essa intenção de fazer essa compra, muitas vezes ele vai lá para o nosso ponto físico, a gente tem que ver qual é a melhor forma da gente assessorar esse consumidor que chega nessa ponta. E trazendo sobre isso, um pouco em detalhe, desse ciclo de clientes, para ser esse melhor e maior ecossistema da beleza, a gente começa por uma jornada, onde esse consumidor procura informações de beleza, encontra essas informações, ouve opiniões, encontra ou não essa melhor marca ou esse produto, encontra o jeito de comprar, porque ele tem através de vários canais, e através desse jeito ele define a forma mais adequada de pagamento, recebe esse produto, usa o produto,
decide aprofundar mais sobre eles e no final esse ciclo fecha no cliente, onde ele faz toda essa jornada. Porém, tem uma outra coisa que acontece dentro do nosso segmento, que influência e outros profissionais também opinam aqui sobre isso, porque eles decidem criar conteúdos, encontra algumas vezes esse lugar para colocar esse conteúdo para esses especialistas, esses clientes, e disponibiliza seus produtos, que acontece na venda direta, que é o outro canal que também tangencia essa jornada. E aqui é justamente aonde a gente faz essa intersecção. Então, além daquilo que é a nossa própria indústria, como a gente está também antenado e conectando os canais que estão externos ao nosso negócio. E aí muitas pessoas já tinham me perguntado isso há um tempo atrás, mas o Grupo Boticário já não tinha isso. E a resposta é sim e não. Mas por quê? Porque essa jornada desse cliente que busca esse produto, seja no e-commerce, na loja, na venda direta, no Omni, a grande diferença, né, de ter tudo isso como diferencial competitivo e já ter estrutura física, o valor disso é se ele está todo conectado. Porque qual que é o ponto-chave? Se esse consumidor tiver ali um login para o e-commerce, um login na loja, se ele for numa experiência Omni, se ele comprar no site, quer retirar na loja, e nessa loja ele não tem acesso ao clube de fidelidade, ele não tem acesso a uma promoção diferenciada, essa jornada ela é interrompida, e isso geram barreiras. E o resultado disso, naturalmente, é esse ciclo, ele é interrompido e a experiência do consumidor ela é diretamente afetada. Em diversas áreas do GB, a gente já fazia coisas incríveis e a gente é reconhecido por isso. Seja a maior rede de franquia do Brasil, a marca mais amada de cosméticos, o maior e-commerce de beleza, reputação de melhor empresa. Enfim, tem vários rankings aqui, várias modalidades onde a gente é reconhecido. E aí que começa, ok, na parte física, na parte estrutural, execução de varejo, tudo isso acontecia bem, mas tinha uma disrupção a ser feita na área digital. E é justamente em 2019, quando a gente inicia o GBTech, que é um time de tecnologia dentro do Grupo Boticário. Hoje nós somos mais de quase 2.000 colaboradores, e fazendo a conexão de toda essa jornada, de toda essa experiência, ali gastando sola de sapato, que é conhecendo lá na ponta as dores desse consumidor, entendendo a nossa cadeia produtiva como um todo. O time de tecnologia, ele está lá na matéria-prima, onde acontece o processo na indústria, vai no centro de distribuição, nas lojas, ele está completamente conectado com o nosso negócio, conhecendo e escutando o nosso consumidor. E justamente a partir daí, quando a gente olha esse ecossistema para trazer... Hoje nós temos mais de 70 produtos digitais dentro do grupo, onde a gente conecta todos os nossos canais, seja aqui na parte física, no phygital, que é a transição entre eles, no digital, com uma camada de dados, com vários produtos que conectam essa jornada, e numa retaguarda muito forte, onde a gente captura esse desejo desse consumidor, através de um comentário, através de uma pesquisa que eles fazem numa rede social. Ao momento que eles vão para uma loja, que eles decidem capturar aquele produto fisicamente, comprar esse produto fisicamente, a partir daí, quando ele recebe esse produto, dá opinião, todo o ecossistema ele é retroalimentado. E qual é um ponto-chave aqui? A conexão sobre tudo isso e não ter fricção nesse caminho para esse consumidor. E não tem jeito. A gente viu agora na palestra anterior sobre dados, o quanto é importante essa camada aqui de conhecimento, não só de CRM, mas informações de uma visão dos nossos franqueados que fazem uma parte da nossa cadeia, promoções personalizadas. Hoje é uma hiperpersonalização. O consumidor não quer mais receber aquele e-mail, que é um e-mail genérico, ele quer ter acesso a uma promoção diferenciada, onde a gente estudou o perfil desse consumidor, onde a gente sabe exatamente qual que é a dor, qual que é a necessidade que ele está buscando. E através desse ecossistema, desses produtos digitais que a gente tem aqui, conectando toda essa jornada, esse time de tecnologia tem transformado completamente essa desconexão que havia no passado, quando isso aqui não era um ecossistema integrado. E
O que aconteceu em 2019 para cá? Quando a gente decidiu que deveria desenvolver essa expertise em casa. Nós tínhamos vários sistemas legados, nós tínhamos muitos aplicativos, a área de tecnologia ela era desconectada, porque cada área dentro do grupo, cada marca, ela tinha o seu budget de tecnologia, produzia os seus aplicativos, e na ponta, o que afetava? A experiência do nosso consumidor, porque ele não tinha uma conexão direta com legados, escalabilidade eram problemas que a gente tinha naquela época. Por isso a gente decidiu internalizar os nossos produtos digitais, por conta disso a nossa equipe. Então, sair de 200 pessoas em tecnologia, que a gente tinha em 2019, no início de 2019, para 2.000 pessoas, esse é um dos grandes motivadores que a gente tem aqui. Mudar completamente o nosso foco em resultados, aqui, o foco para resultados e não SLA, é um outro fator importante. Programa de inovação aberta, vou comentar um pouco na frente. Como a gente atrai, forma e retém talentos desse mundo digital, e evolução dessas ferramentas e desse modelo de trabalho. Essa expertise em casa tem ajudado a gente a sair de um lugar de tecnologias obsoletas para tecnologias atuais e emergentes, numa curva de performance e produtividade, e também tempo e esforço de engenharia para isso acontecer. A gente faz sempre uma piada com isso, com o professor Pardal. No passado a gente tinha muito disso, assim, era um projeto, um piloto que se conectava a uma loja, algum produto, e no final do dia isso não escalava, causava sempre um problema internamente, e a gente decidiu, né, que quando a gente consegue resolver os problemas, a gente busca isso lá, através de uma dor, traz para dentro a inovação, e a gente faz isso de maneira contínua. Por isso que eu falo que é uma antitransformação, é uma evolução. A gente começou essa jornada há bastante tempo atrás, mas de 2019 a gente não tem feito projetos mirabolantes. A gente tem feito, de fato, aquilo que entrega valor para os nossos clientes. Tema da nossa equipe de 2.000 pessoas que a gente vai fechar no final desse ano. Tema de diversidade importante, 24% hoje são pretos e pardos. É uma diferença muito grande quando a gente tinha uma realidade em 2019, que o número era 11%. 36% das admissões desse ano foram com pessoas também de diversidade. Temos ainda 200 vagas afirmativas para mulheres, PCDs, pretos e pardos, e a gente tem mais ainda de 300 posições em aberto para a nossa área de tecnologia. No final, galera, fazendo um jabá aqui, vou deixar ali o site onde estão as vagas. Cara, para quem quiser se inscrever, fiquem super à vontade aqui. Falando sobre mudança e foco aqui de resultados e não SLAs, a gente sai de um lugar onde a gente tratava sobre estabilidade de sistemas e os nossos times vão buscar qual é o impacto real para o NPS do consumidor, do nosso revendedor, do franqueado. A gente sai daquele lugar de TI, onde olha data de projeto para falar de adesão de clientes usando a plataforma. É muito diferente quando essas metas, esses objetivos, eles são cascateados e eles são transversais dentro do grupo. Eu, por exemplo, como diretor de tecnologia, tenho metas de logística, metas de receita, metas de NPS, e eu não tenho mais a meta, qual que é o meu nível de estabilidade, o nível de escalabilidade que eu tenho sobre determinadas ferramentas. É muito diferente o modelo que a gente opera hoje. Falando sobre inovação aberta, a gente tem um programa hoje, que é o GB Ventures. Nesse último batch, que é o que a gente fez esse ano, foram mais de 160 startups inscritas, com 8 selecionadas. A gente está também com o pé na inovação aberta, a gente entendendo o que está acontecendo no mercado, entre os movimentos no varejo, os movimentos de tecnologia, para conectar também dentro da nossa jornada, para os produtos aqui que fazem sentido. A parte interessante eu sou um dos mentores dessas startups, o quanto a gente aprende, o quanto a gente troca. Principalmente porque o Grupo Boticário, para elas, é um parque de diversões. Eles conseguem ali experimentar dentro da indústria, conseguem experimentar no varejo, conseguem experimentar em vários canais, aquilo que eles fariam em escala ao longo dos anos. Então, esse é bem bacana o que a gente tem feito em termos de inovação aberta. Sobre atração e formação de talentos no mundo digital, tem algumas matérias que saíram aqui na Exame, como a gente fez essa guinada para o mundo tech, e a gente se preocupa desde o momento da entrada, naquelas carreiras iniciais de tecnologia, para criar essa pipeline,
A gente abriu um programa aqui, que é o Desenvolve, onde mais de 20 mil pessoas foram inscritas em 19 dias que a gente deixou a plataforma aberta, onde a gente selecionou 1.000 pessoas aqui e uma renda per capita média desse público de R$1.000. Tivemos esses 1.000 selecionados, 54% pretos e pardos e 44% mulheres. Qual que é o ponto importante? Fazer essa pipeline de tecnologia. A gente vive hoje um verdadeiro blackout em tecnologia, com a falta de profissionais. Eu brinco, né, com meus companheiros lá, que é um rouba-montes, é uma empresa fazendo oferta para outra, a gente cobrindo oferta e precisamos resolver esse problema. Então, tem que precisar resolver da base. E aqui foi um primeiro encontro muito legal entre os ex-alunos do ano passado com os alunos desse ano, se encontrando, trocando experiências. Essa foto é bem emblemática para a gente. E vocês devem ter visto, na semana passada, o Movimento Tech, onde mais de 5 milhões de reais já tinham sido arrecadados através das 2 mantenedoras e os 18 patrocinadores para promover essa inclusão em tecnologia. São 100 mil vagas em aberto hoje. A gente, olhando para o horizonte até 2025, vai ter um blackout no Brasil em termos de profissionais de tecnologia, e se a gente não começar fazendo essa formação, tá certo o fracasso que a gente vai ter na frente, e vamos ficar nessa briga que eu comentei anteriormente. Tem um ponto bacana nessa transformação, que ver que em tão pouco tempo a gente conseguiu já estar entre as 10 empresas admiradas de dados no Brasil, por profissionais de dados. Então, estar ali no mesmo ranking, no ranking de 10 empresas, com o Nubank, Google, Amazon, traz para a gente uma satisfação imensa do que desse lugar que a gente está ocupando aqui já de destaque em dados. Aqui, quando a gente fala de empresas mais atrativas, os empregadores mais atrativos, a gente foi a empresa, o ano passado, que mais subiu nesse ranking, a empresa de tecnologia no Brasil. A gente está ainda numa posição 52, uma posição ainda que tem bastante para construir aqui, mas é um caminho que a gente já está vendo o quanto isso já está repercutindo dentro do mercado. E para a formação das pessoas e para engajar o nosso time, recentemente a gente fez um hackathon, mais de 400 participantes nesse hackathon, mais de 116 cidades. Esse foi um dos temas que a gente mudou completamente na pandemia. O Grupo Boticário é uma empresa de Curitiba que tinha também uma sede em São Paulo. A partir do momento que a gente foi para o full remoto, como a gente trabalha hoje em tecnologia, nós abrimos para a contratação em todo o Brasil. Hoje nesse evento foram mais de 100 cidades de pessoas do nosso grupo participando, em 74 projetos que foram inscritos em 4 categorias, em consumidor, revendedores e franqueados, onde a gente buscou soluções reais aqui para os problemas que eles tinham, de dores que estão lá na ponta. Então, os times se inscreviam, colocavam os projetos, e aí foram 2 dias intensos de programação, de entrega, de pitch. A gente simulou completamente um ambiente de competição e de troca de informações aqui para chegar nos resultados desse hackathon. E um dado interessante, que é aquilo que a gente queria promover. Como a gente faz... Hoje a gente tem a facilidade aqui, está todo mundo, né, no ambiente físico. O ano passado e nesse ano nós fizemos o hackathon online. E um dos desafios as pessoas conseguem se conhecer, as pessoas conseguem trocar. E aqui o resultado da nossa pesquisa é que 91% daqueles inscritos conheceram pessoas novas do GB durante o hackathon, que eram outros objetivos que a gente tinha. Como é que a gente conecta e faz interação também desse público? E aqui um pouco das reações da galera postando no LinkedIn, um pouco dos depoimentos, o time que ganhou e vai com a gente lá para a Web Summit em Portugal. Falando em Portugal, um marco para a gente ter aberto o primeiro hub de tecnologia e inovação em Portugal. Essa é a foto da semana passada, onde a gente estava ali fazendo a apresentação para o time, conhecendo essas novas pessoas que vão trabalhar lá conosco. A gente já começa a colocar também um pezinho fora, porque é importante esse polo de tecnologia também que acontece em Portugal. Falando de evoluções, de ferramentas e modelo de trabalho, qual é um ponto super-chave para as organizações? Novas ferramentas vão aparecer o tempo todo. E a gente tem que estar super antenado para um trabalho colaborativo. A gente tem um ambiente onde tem todo o time de tecnologia, essas quase 2.000 pessoas trabalhando no remoto, tem um time trabalhando no físico, e a gente tem que colaborar o tempo todo. As ferramentas têm que se adaptar. E ao longo desse caminho, a gente
começou a utilizar o Slack, utiliza Easy Retro, o Miro, o Gira, plataforma de engajamento de colaboradores, o Google. São outras ferramentas que vão se incorporando nesse meio, e não é só para a área de tecnologia. Esse é um ponto-chave. A empresa inteira vai se adaptando para isso. E esse é o grande desafio hoje de trazer essas ferramentas, é trazer essa jornada completamente integrada e tentar tirar o máximo de fricção também do modelo de trabalho que a gente tem dentro do grupo. E eu brinco, e talvez o Diego, que é uma pessoa que recentemente entrou no grupo, eu falei para ele isso há 2 semanas atrás, que eu falei, Diego, a gente precisa ser poliglota, porque o Diego está lá. E eu falei, Diego, a gente precisa, cara, falar linguagem de negócio e precisa falar linguagem de tech. A gente precisa ter o idioma comum aqui. DevOps, Tech Talks, GitHub, Guilda, ecossistema, abrir uma thread, arquitetura, enfim, FinOps. N linguagens aqui que a gente utiliza na tecnologia. Galera, a gente precisa fazer transição disso e fazer tradução para quem é de negócio. Precisa falar uma linguagem comum aqui. Então, a gente, hoje, tecnologia é negócio dentro do grupo, porque a gente faz isso. Metas e objetivos compartilhados, a gente precisa chegar num lugar comum de avanço, de estar falando a mesma linguagem, e a gente vai aprender muito sobre isso, de um lado e do outro. E aqui uma expressão que o Dani Noffels, né, ele era para ele estar nesse palco aqui hoje, ele teve um problema, eu vim aqui substituí-lo, e ele trouxe uma expressão, né, ultrapassada, que a gente não utiliza mais, onde um jornalista perguntou para ele se ele trabalhava mais para cliente interno ou para cliente final, para cliente externo. E aí ele trouxe, e a gente se divertiu bastante quando leu esse post dele, porque ele fala, meus clientes são meus franqueados, os consumidores, os distribuidores, as revendedoras. Cliente interno para a gente é companheiro de trabalho, a gente faz junto, nós somos times multifuncionais, a gente trabalha de maneira integrada. E outra coisa que é sobre aqui uma outra frase, né, que a gente também não fala mais, tenta evitar ao máximo, que é a área de negócio. No final, todos somos negócios. Falei anteriormente sobre poliglota e falo agora sobre isso, porque precisa estar conectada. Se quem é de tecnologia não sair daquele lugar, que ficava numa salinha, esperando ali que recebesse um pedido para fazer um projeto, depois faz a requisição funcional, faz a requisição, a revisão técnica, passa para a sustentação, galera, acabou isso, sabe? As empresas que não estiverem ainda nesse lugar de entender que isso daqui é uma jornada contínua e falar as 2 línguas de negócio e de tecnologia, isso aqui está numa jornada integrada, a gente tem visto que tem ficado bem para trás nessa transformação, essa anti-transformação digital que eu comento aqui. E para finalizar, o que funcionou para o Grupo Boticário nesse caminho, né? Primeiro, a gente não acredita em receita de bolo. Tivemos várias consultorias que foram até o grupo, conversaram com a gente ao longo dessa jornada, para trazer um modelinho de como seria uma escalada digital, como ser uma empresa de tecnologia. A gente olhou para tudo aquilo, recebeu vários insights, fez várias trocas e não deu certo. Quando a gente trouxe as nossas pessoas aqui para o time, a nossa liderança, quando a gente respeitou a nossa cultura, a maneira como a gente faz as coisas, a gente viu completa virada de chave para esse lugar. Então, a gente não acredita em modelo. Pegar o que funcionou para o Google, pegar o que funcionou para a Spotify, várias pessoas trazem isso, dá um modelo de squads, como que é a organização? Putz, não dá, precisa entender qual que é a dor e qual o resultado para essa dor, e dentro da cultura a gente resolveu esse problema. A nossa liderança. Eu trouxe algumas frases ali do nosso presidente e vice-presidente do conselho, né, Dr. Miguel e o Arthur. Desde lá, essa liderança ela é embarcada com a gente nessa jornada. Então, o Grupo Boticário se tornou também uma empresa de tecnologia, além de marcas, de canais e de produtos, porque a gente mudou completamente o modelo que nós tínhamos, que era um modelo por marca, um modelo verticalizado para um modelo matricial. Essas metas, esses incentivos compartilhados e todo mundo olhando para a mesma direção, naturalmente cada uma dentro do seu ciclo aqui de metas, é um fator super importante de sucesso. Tem que estar conectado. Não dá para TI ter a meta de SLA
de sustentação, e do outro lado eu tenho a meta de venda. Isso daqui, galera, é um modelo que para a gente também não acredita. Por isso nós substituímos esse modelo de metas também. E a gente, para finalizar minha última fala, a gente não perseguiu a tal da transformação digital. De fato, o que a gente faz ali, a gente gasta muita sola de sapato, a gente investe muito o nosso tempo para conhecer o nosso consumidor, para estar lá na frente, para estar na indústria, para estar no varejo, e a partir daí, sim, a gente resolve as dores deles. E trazendo um pouquinho das marcas do grupo, mais uma vez, deixo aqui o meu contato, deixo aqui um pouco dos nossos conteúdos que a gente tem publicado lá no Medium, e, como eu comentei, as nossas vagas aqui em aberto. Obrigado, galera. Obrigado, Fran. Obrigado, Léo. Fran, vem comigo aqui. Vai ter umas perguntas agora. Você está comigo aqui. Pessoal, abrir para perguntas e respostas. Quem, por favor, quiser, levanta a mão, que a gente passa aqui o microfone. Aqui no corredor, no centro, por favor. Léo, Christian da Grandene aqui. Muito legal a tua apresentação aí, muito bacana ver. Acho que todo mundo do mercado observa, né, esse movimento forte do Grupo Boticário. Eu queria entender da tua parte ali, assim, uma indústria tão tradicional, né, que passou por um processo tão rápido e tinha canais que quase que competiam entre si, né, como uma venda direta, e-commerce. O que foi feito para a alta liderança realmente entender que o consumidor é um só e que assim, eu até entendo isso, mas o que foi prático assim no grupo para fazer esse entendimento e não ter essa concorrência interna assim entre os diferentes canais ali, assim, tanto quanto a CRM e tudo mais, né? Acho que a grande virada de chave foi quando a gente transforma o grupo num olhar de fora para dentro, a partir das nossas marcas, e para satisfazer a vontade e a necessidade desse consumidor, para aquilo que faz sentido, independente do canal, é a grande virada de chave. Quando o grupo sai daquele lugar de uma estrutura matricial, verticalizada, para uma estrutura matricial. E tem um posicionamento de preços hoje, né, que ele é o mesmo preço que se encontra em todos os canais. Isso é importante para não ter o conflito de canal. Então, o consumidor que ele entra hoje no nosso e-commerce ou vai para uma loja física, ele é o mesmo preço que ele encontra. Isso também evita esse outro conflito. Mas a mudança de estruturas, a mudança de incentivos, principalmente, eu acho que são os dois fatores-chave que fizeram não ter esse conflito interno, onde aconteceria num lugar onde cada um tivesse a sua meta, o seu olhar de P&L completamente separado. Aqui no centro primeiro, depois à esquerda. Oi, Léo, tudo bem? Renata da Mosaico, do Zoom e do Buscapé Comparadores. A minha pergunta é referente à linguagem universal entre a área de negócio com a área de tecnologia. O que você acredita ser o primeiro passo para que a gente consiga ter essa linguagem dentro da empresa? Vou fazer uma retrospectiva dos nossos passos. Quando a gente colocou o nosso time de tecnologia para ir para a ponta, conhecer a dor do canal, o que está acontecendo ali, ao invés de receber o pedido. De ficar naquele lugar que alguém trazia, tinha um BRM, né, aquele que é o Business Partner, que recebia um pedido, passava para alguém técnico para especificar e depois passava para alguém de sustentação. E aí era sustentação ou a parte técnica era proibida de falar com o negócio. E aí criava toda a ruptura. Quando a gente pegou o time e falou, galera, vocês têm que ir lá para a ponta, vocês têm que entender, vocês têm que conhecer. Antes de falar, eu quero um aplicativo. Não, peraí, qual que é a dor que você quer resolver? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Legal. E aí o time de tecnologia também começa a absorver a linguagem do negócio para entender qual é a dor, traduz isso para o lado técnico, para encontrar qual é a melhor solução, como é que a gente escala essa solução. E do outro lado, como esses times estão trabalhando tão integrados, vivendo essa jornada,
o time de negócios também aprende muito sobre tecnologia, aprende sobre dados, aprende sobre linguagens, como eu comentei aqui. Vai se tornando natural. É uma jornada isso, demora absolutamente um tempo, não é no curto prazo que acontece. Mas, para mim, acho que a grande virada de chave, o principal, é estar na ponta, conhecer o negócio, conhecer o cliente, estar nessa dor, viver a fábrica, centro de distribuição, toda a cadeia. A partir do momento que conhece a cadeia inteira, começa a virar essa chave. Ô, Léo, só aproveitando a pergunta dela, é um processo psicopedagógico, literalmente, né, de trabalhar. Mas, às vezes, o time de tecnologia, junto com o time de produtos, vai ali na área de negócio, como você falou, né? Me explica por que você precisa desse aplicativo ou desse problema. Às vezes, a área de negócio fala, não, só desenvolve, né? Se você pudesse dar, assim, uma dica ou alguma coisa que você viu que o time conseguiu fazer, ou o time de negócios precisou superar, ou o time de tecnologia precisou superar, para não acontecer esse tipo de coisa? Bom, acho que o ponto-chave, essa virada aconteceu quando nós tivemos uma mudança de estrutura, onde se criou uma vice-presidente de tecnologia. A estrutura foi importante, para isso foi um grande influenciador. E, a partir daí, essa doutrina ou reeducação da gente ter os times discutindo a estratégia. Legal. E hoje a gente tem um ciclo que a gente utiliza de OKRs ali dentro. E, a partir desse ciclo, a gente pega os desdobramentos do nosso conselho, os nossos direcionais estratégicos, a partir dele que a gente chega com qual que é o entendimento de dor ou de oportunidade. Legal, a partir daí a gente desenvolve produto. Então, a gente começa disso. E muitas vezes acontece do time de negócios, por exemplo, vir aqui numa feira, ver uma oportunidade super legal de uma startup. Porra, a gente não tem isso lá dentro. Putz, vamos junto discutir o que é, Show. Que solução é essa, se faz sentido. Será que a prioridade é essa mesmo nesse momento? Legal. Ou a gente tem alguma coisa mais estrutural para fazer? Então, tem um processo também de negociação, de alinhamento, mas aí, desde a estratégia, isso precisa desdobrar. Legal. Tinha uma pergunta aqui no... Boa tarde, Léo. Parabéns aí pela palestra. Meu nome é Suelen. E a minha dúvida é a seguinte, né? Multiplicou por 10 o tamanho do time. Imagino que a responsabilidade em devolver isso em negócio, em resultado financeiro, tenha sido pesado. E aí, quais são os KPIs que vocês usavam para avaliar e mostrar para a equipe de negócio que valia a pena, né? Para a diretoria, você falou que isso foi estrutural também, precisava ter uma estrutura defendendo a tecnologia. O quanto que isso, que KPIs foram escolhidos para mostrar que valia a pena o investimento aí 10 vezes maior. Legal. Isso, quando a gente está discutindo a estratégia, né, nesse ciclo de OKRs, como eu comentei, uma coisa que vem junto com a iniciativa é como é que a gente vai medir. Porque mais do que o output que a gente tem, que é a entrega do projeto, legal, que ponteiro que a gente vai mexer? Qual que é o outcome? Vou pegar, por exemplo, o último canal que a gente desenvolveu através da plataforma de beleza da web, que é o Marketplace. O Marketplace, a gente começou fazendo esse movimento de trazer sellers. Então, tem um primeiro ponto, né, que é quantos sellers tem dentro dessa base. A partir daí, qual que é o ticket médio, qual que é o nosso tráfego, qual que é o tempo de permanência. São vários indicadores que se conectam ali para a gente entender nessa jornada se aquele negócio, aquele canal, quando é isolado, ele está valendo a pena. Quando eu pego, por exemplo, vendas por WhatsApp. Durante a pandemia, foi para a gente o canal, com as lojas fechadas, as 4.000 lojas, vocês imaginam o que a gente passou lá no varejo. Começamos a medir qual era o tráfego, qual era a conversão. Hoje, na nossa loja física, em torno de 25% dos clientes que entram, a gente converte. Mas quando a gente faz a jornada, que ele passa pelo site, por conteúdo, entra no e-commerce e vai para a loja, e se faz o upsell na loja, esse 25 vira 40. Tudo isso está conectado nessas discussões. Para cada novo negócio, nova estratégia, qual que é o ponteiro que a gente quer mexer. Então, para cada canal, inclusive, não tem KPIs únicos. Para cada realidade, para cada canal, é uma realidade completamente diferente. A gente tem um time de performance que nos ajuda também com isso o tempo todo. Mais pergunta, pessoal? Aqui na frente. Obrigado. Parabéns pela apresentação. 2.000 funcionários, sai de 200, time próprio. Uma empresa virando tech, vai acabar tendo gargalo. Como é que você prioriza o backlog? Quem decide o que entra para a esteira
e eu estou imaginando que vocês estão medindo o resultado daquilo que entrou na esteira, mas, às vezes, dependendo do modelo que você trabalha, tem um aprendizado, né? E aquilo eu tenho que, provavelmente, jogar a parte fora e fazer de novo. Isso volta para o backlog, volta para uma esteira de priorização. Quem determina aí o que entra para a produção e o que não entra? A gente faz isso hoje de maneira colegiada. A gente, por exemplo, pegar tecnologia, que eu sou responsável por uma das frentes estruturantes, que é colocar no ar, por exemplo, um OMS na indústria. Quem discute os indicadores que a gente tem ali e o que entra no backlog, a gente faz junto com o time do negócio, o time da indústria, que precisa desse produto para a gente escalar e ter hoje o ponto único de pedido ou o ponto único de leitura dos nossos estoques. Essa é colegiado quando a gente faz isso. A partir daí que gira esse backlog, tem naturalmente a organização das sprints, o que a gente faz que são horizontes. É diferente de um passado que a gente fazia um business blueprint, vai lá e crava uma data, ou fica controlando por farol, né, que é um modelo PMI do passado. A mudança que a gente fez atualmente é que a gente olha quais os indicadores que eles estão mexendo no negócio, a escalabilidade que essa plataforma tem, e eventualmente acontece. A gente teve problemas de escala entre o MVP, volta para a esteira, rediscute, reprioriza, e o que vai primeiro. E não é só isso, tem um tema importante numa indústria tão complexa como a nossa, que é a competição entre os canais. O que eu faço primeiro? É o marketplace, é o e-commerce monomarca, é o e-commerce multimarca? Então, a gente usa um processo interno de engenharia de valor, que a gente olha, tá bom, quanto está desconectado do nosso legado, tecnicamente está mais livre. Putz, legal, primeira coisa. Qual que é o valor que ele vai gerar? É uma outra coisa. Qual que é o esforço do time? A gente cria drivers, a partir daí, coloca uma escala para guiar a nossa conversa. Porque tem temas estruturantes do tipo, eu vou criar um marketplace. Criando um marketplace, tu não tem indicador ainda, não tem referência, a gente sabe que tem um mercado, mas qual que é a ambição? E aí vai em moonshots, e a gente vai calibrando. E a gente faz ciclos de priorização a cada 6 meses. A gente tem ciclo de OKRs, né, uma coisa nova que o grupo implementou o ano passado, onde a gente discute, olha se está muito puxado, a gente traz, ou se a gente tem a oportunidade de esticar um pouco mais. Então, é interessante esse ciclo, mas ele é colegiado. Ele não tem mais um papel, como acontecia no passado, de um top-down, eu quero isso, enfim. Não, peraí, qual que é a estratégia que a gente vai mexer? E as discussões acontecem nesse nível. É uma senioridade bastante alta, já está indo para um caminho bem maduro agora, essa discussão de backlog. Mais pergunta, pessoal? Deixa eu pegar um gancho nesse ponto, porque você falou de colegiado. E a gente de manhã teve uma conversa sobre isso, sobre equipes multidisciplinares, onde a gente monta uma equipe multidisciplinar, mas que as lideranças dessas equipes, às vezes, não respondem organizacionalmente para a mesma diretoria ou vice-presidência. E aí vem o desafio de definir uma meta em comum. Mas que quando a gente passa esse desafio, esse tipo de discussão fica mais fácil de resolver, porque todo mundo tem a mesma meta. Quando a gente trabalha normalmente com o OKR, ele vem para ajudar isso, né? A gente fala OKR como se fosse Sandy Júnior, né? Mas é Objectives and Key Results, são duas coisas separadas. Como foi para vocês esse movimento de equipe multidisciplinar, esse colegiado que você fala, conseguir tomar decisão com o mesmo indicador e quebrar na mentalidade, porque todo mundo aqui foi criado assim, comando e controle, né? Respondo para o meu chefe, estrutura organizacional, quem paga meu salário é meu chefe. Como é que foi quebrar essa mentalidade das pessoas para elas conseguirem tomar decisões em conjunto, mesmo não respondendo às vezes para as mesmas estruturas, com a mesma meta? Vou pegar o último exemplo para tangibilizar. Plataforma logística Equilibrium, né? O último M&A que a gente fez. Tá. Tinha um desafio de cultura, trazer uma galera, né, de lá, que eram empreendedores, uma startup, 20 e poucas pessoas, legal, traz para dentro. Agora, e aí o desafio qual foi? É de logística ou é de tecnologia esse produto? Boa. Cara, é dos dois. Então, o que eu faço? Eu com o meu par, né, o Fábio Miguel, o Fabão, a gente discute em conjunto essa estratégia, conecta com os canais e a gente cria indicadores do tipo, eu sou responsável pelo NPS de transportadoras. Tá? E ele é responsável pela escalabilidade da plataforma logística. Tem muita gente que pode perguntar, o que isso tem a ver com tecnologia, né? Exato, o que tem a ver com tech? Não, nós estamos juntos nessa jornada, porque eu sei que se a plataforma escalar e trazer o benefício
que a gente tem ali dentro dela como tese, né, o porquê que a gente trouxe, cara, eu vou melhorar na cabeça o NPS que tem lá do consumidor, né, e da transportadora, inclusive. E legal, e ele está comigo na escalabilidade. Por quê? Eu preciso trazer para dentro do ambiente do grupo, preciso trazer para os protocolos de segurança que eu tenho de escalabilidade, DevSecOps, plataforma de desenvolvimento, para ele escalar sem atrito, porque precisa plugar completamente todos os canais que eu tenho pronto. Então, ele está comigo e responde essa. Então, nesse sentido, é uma discussão, é um acordo que a gente chega, não é fácil para fazer isso, sim, mas a gente tem conseguido resolver com metas transversais. A briga diminui muito, né, quando a meta é transversal dessa forma. A gente está, né, junto, né? A gente vai, não tem como... Exato, então isso tem mudado bastante o jeito, né? E já funcionando de maneira escalada, né? E não só para mim, isso aqui não é para poucas pessoas de tecnologia, é o grupo comum todo. Quem é de branding, por exemplo, está fazendo alguma campanha, está conectado também com a receita, está conectado com o canal. Legal. Isso acontece em todo o grupo, não é só tecnologia. São todas as presidências que a gente tem trabalhando dessa forma completamente integrada e matricial. Eu acho que foi, para mim, um super fator de sucesso para o grupo ter feito essa virada tão rápida e ter alcançado resultados, como eu mostrei, sim, né? 18 bi de receita o ano passado, com esse crescimento. O nosso e-commerce, né, também é um dado público, 30% de crescimento o ano passado. Então, são dados que têm mostrado essa resiliência do grupo e o quanto tenha sido assertivo esse modelo, né, de transição que a gente fez, esse olhar mais verticalizado para um olhar mais matricial. Bom. Tem mais uma última pergunta aqui no cantinho. Pode. Que as outras pessoas precisam ouvir também. Eu vou ouvir, é. Tá aqui, tem um microfone. Eu queria te perguntar como é que vocês fazem o acompanhamento e os incentivos de engajamento nos OKRs? Vocês têm isso vinculado à remuneração, a bônus? Ou como é que vocês mantêm a equipe engajada nos combinados trimestrais ou semestrais? A gente, semestralmente, faz uma revisão desses OKRs. Os OKRs, eles são um desdobramento daquilo que está nas nossas metas e nos nossos bônus. A gente tem 2 modelos, uma parte dele que não está ligado diretamente quando a gente fala em iniciativa, que aí é o OKR mais táticos, mas aqueles que são os OKRs estratégicos, eles estão desde o CEO, toda a primeira camada de diretoria e depois as nossas gerências, as nossas lideranças, eles estão com os mesmos objetivos. A aderência deles é porque o ciclo ele é completo, desde a estratégia, das metas para esses objetivos. O que não está, por exemplo, dentro disso são as iniciativas. Do tipo, preciso fazer uma escalabilidade da plataforma. Não está tão diretamente conectado. Agora, o NPS desse consumidor, que precisa estar dentro da nossa estratégia, porque a gente tem os objetivos claros para isso, esse sim. Então, a gente separa esses 2 mundos, mas a revisão semestral deles tem feito a gente manter essa aderência. E a gente tem uma reunião mensal, onde a gente chama de diálogo de performance e saúde, onde a gente acompanha todos esses indicadores. Então, a gente o início dessa reunião é legal, como é que nós estamos com os OKRs e como é que está a evolução deles. E não só o que está acontecendo agora no realizado, né, quando a gente olha para o passado, mas qual é a previsão, qual que é o forecast, qual que é a nossa tendência para esse indicador. A gente está aderente nesse ciclo? Então, esse acompanhamento ele é mensal e semestralmente a gente faz a revisão deles. E a aderência se dá porque o processo está todo amarrado, desde a estratégia até a execução. Obrigada. Léo, muito obrigado. Nossa, obrigado. Uma salva de palmas. Fran, obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!